Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Filipenses. A pastora leu o capítulo 4, eu falei, quer ver ela estrovar minha mensagem? Filipenses capítulo 4, 3 quer dizer? Verso 13 a 15, vou ler na NVT. Filipenses capítulo de número 3, verso 13 a 15. Olha o que diz o texto. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chamou. Outra tradução está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Amém? Estamos chegando no final do ano, e quantos planos nós fizemos durante esse ano inteiro, e quantas coisas conseguimos realizar, mas tem muitas coisas que nós não conseguimos ainda. Eu falo ainda porque o ano não terminou, e Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então a nossa vida, ela é cheia de desafio, ela é cheia de obstáculo. E Paulo, ele escrevendo essa carta, ele está falando, ele vai dizer o seguinte: não, amados, não, irmãos, eu não alcancei. Sabe, eu aprendi uma coisa: a derrota, ela não existe quando você perde. Ah, pastor, eu perdi, eu fui derrotado em algo que eu queria fazer e não consegui. A derrota, ela não acontece quando você perde. A derrota, ela acontece quando você desiste. Porque até perder existe um aprendizado. Até perder, ele te fortalece, ele te ajuda a caminhar. Por isso que a Bíblia diz: o justo ele cairá 7 vezes e o Senhor levantará todas elas. Porque a derrota não está, aleluia, quando você perde algo, quando você não consegue algo. A derrota está quando você para de tentar, quando você desiste, quando você é nocauteado e você cai e diz: eu não levanto mais. Aí você está derrotado. Quando você diz: eu não vou prosseguir mais, aí você está derrotado. Mas quando você diz: eu caí, eu vou me levantar, e eu vou continuar mais um pouco, porque eu tenho um alvo. Toda vez que nós nos levantamos mais forte. A derrota, ela não nos enfraquece. A derrota, ela nos faz mais forte, para levantar, aleluia, e agir de uma maneira diferente. Paulo está dizendo: eu não alcancei. Teve muitas coisas que Paulo quis fazer e ele não conseguiu, mas por isso ele não se considerava um derrotado. Outro detalhe que o apóstolo vai falar é que ele diz: olha, não, irmãos, eu não alcancei, mas eu concentro todo o meu esforço, aquilo que eu tenho de força ainda, nisso. Ele diz: esquecendo-me das coisas
que ficaram no passado. Ou seja, não tem como avançar você olhando para o passado. Não tem como chegar no alvo você olhando para aquilo que aconteceu no passado. O passado, ele é um peso que impede você de alcançar o alvo. Eu não sou o meu passado, eu não sou as minhas derrotas. Paulo diz: olha, caí, não deu certo, eu tentei, beleza, eu vou me levantar, eu não alcancei, mas eu não olho para trás mais. Ele vai dizer: esquecendo-me do passado. Jeremias, em Lamentações de Jeremias capítulo 3, se eu não me engano, verso 23, Jeremias vai dizendo, Jeremias ele está no contexto que ele está escravo da Babilônia, juntamente com o povo. Automaticamente ele se considera, juntamente com o povo, derrotado, o país devastado, o país subjugado. E aí o texto vai dizer, em Lamentações de Jeremias capítulo 3 e o verso 23, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ele começa a lembrar que Deus foi fiel com ele. Ele começa a lembrar que o nosso Deus, Ele é fiel. Ele começa a lembrar que o nosso Deus é um Deus de milagre. E ele começa a lembrar do passado, mas só das coisas que vai impulsionar ele para o futuro. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: olha, olhando, esquecendo-me do passado e olhando para o futuro, para diante. Ei, não deu certo, você tem ainda um ano inteiro para tentar. Aleluia. Não deu certo, você tem metade do mês para tentar ainda. Olhando para o futuro, olhando para o passado. Sabe, aqueles que o Espírito Santo de Deus habita neles, aleluia, eles nunca param de sonhar. Nosso Deus é um Deus de sonho, é um Deus de visão. Sabe, sonhos de Deus é visão de futuro, e você deve enxergar aquilo que Deus tem para a tua vida. Paulo vai dizendo: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o final, para a corrida, para o alvo, para o futuro, para aquilo que Deus tem para a minha vida. E o que Deus tem para a minha vida? Primeiro, Deus tem Cristo para a minha vida. Paulo está falando aqui de Cristo. O alvo de Paulo é Cristo. Sabe, não existe qualquer alvo que você coloque em primeiro lugar, sabe, do que Cristo na sua vida, não se sustenta. Se você colocar o teu trabalho como alvo em primeiro lugar, não se sustenta. Se você colocar a tua família em primeiro lugar, antes de Cristo, não se sustenta. Pastor, você está dizendo isso? Estou dizendo isso. Se você colocar a sua família antes de Cristo, eu falei antes de, aleluia, e você entendeu, né? Você entendeu? Porque às vezes você pode estar entendendo: o pastor está falando que é a igreja, é Cristo. Paulo vai dizer: Cristo em nós, esperança da glória. Tudo que, se você colocar sua família antes de Cristo, não se sustenta. Por isso que a palavra de Deus diz, Jesus Cristo diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O alicerce da nossa fé, o alicerce de tudo aquilo que eu tenho. Eu quero abrir um negócio, eu quero abrir uma empresa, eu quero um trabalho novo. Primeiro lugar, coloque a base. Jesus Cristo explicou aquilo lá: olha, se você cria uma base, é como aquela parábola que Jesus diz: você está construindo uma casa na rocha,
uma casa alicerçada. Vai bater o vento, vai bater a tempestade sobre a tua família, vai bater a tempestade sobre a tua vida financeira, sobre a tua saúde, mas não vai derrubar a casa. Sabe por quê? Porque é Cristo que sustenta ela. Ele é o alicerce que sustenta a nossa casa. Então Paulo diz que em primeiro lugar o alvo dele é Cristo. E ele diz, olhando para Ele, eu prossigo, eu não desisto, prossigo para o final da corrida. Olha, interessante, Paulo está falando sobre, ele está falando uma analogia de esporte, de uma corrida. Ele está dizendo, olha, eu prossigo, sabe, para o final da corrida. Sabe, não importa, presta atenção, não importa a velocidade que você inicia. O que importa é se você vai ter fôlego para chegar lá no final. Eu acho que é dia 31 que tem a corrida de São Silvestre, não é isso? Olha lá o tanto de gente que corre. O pessoal sai lá virado no giraia, sabe, no Sonic. Aí quando dá 50 metros, o cara já está assim, ó. E aquele que saiu naquele, né, naquele passo tranquilo, ele vai, sabe, porque a corrida é estratégia. Você vai tipo assim, tem momento que você vai só no trote, tem momento que você dá uma velocidadezinha, no momento de subida você vai devagarzinho. Você vai, sabe, administrando ali a sua energia, porque não é a velocidade que você sai, mas é a velocidade que você chega até lá. Não adianta você colocar toda a sua velocidade, sabe, no início, e quando chegar no final você não conseguir atingir a linha de chegada. Você está me entendendo nisso? Quantas pessoas desistiram esse ano, pararam de andar, pararam de caminhar? Paulo está dizendo, olha, eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Você tem um prêmio para receber. Primeiro, não desista da sua corrida. E quando eu leio isso, Paulo está falando sobre o quê? Superação. Superação. Pastor, o que é superação? Eu fui buscar no dicionário da língua portuguesa. Superação é definido como o ato de vencer obstáculo, dificuldades ou limitações. Uma mensagem atrás que eu preguei aqui, eu falei do rapaz que ele escreveu alguns livros. Não tem braço, não tem... É isso mesmo, né? Não tem braço, não tem perna. Eu falei da moça que ela foi, ela era uma surfista, foi surfar, o tubarão comeu o braço dela. E os médicos falaram, olha, você nunca mais vai poder surfar. Ela, naquele mesmo ano, ela não só surfou, como que ela foi campeão da bateria que ela participou. Então, superação é você vencer dificuldade. Dificuldade aonde, pastor? Na saúde, no casamento, na fé, que muitas vezes a nossa fé está fraca, a gente pensa em desistir, a gente ora a Deus para vir uma força sobrenatural, não sei de onde, e um dia de cada vez, e o Senhor vai renovando. Parece que o Espírito Santo ele vai soprando aquela brasazinha, sabe, que está ali no nosso coração, quase apagando pelas dificuldades da nossa vida. O Espírito Santo ele vai soprando ali, e de repente aquela brasa ela começa a espalhar cinza, ela começa a aquecer, ela começa a queimar, e de repente a gente já está renovado pela presença de Deus novamente. Então superação é o ato de vencer obstáculo, dificuldade ou limitação. É o processo de ultrapassar a condição anterior. Ou seja, eu não sou aquilo que eu estou sempre em movimento. Você não é a mesma pessoa que você era quando você acordou de manhã.
Alguém disse o seguinte: você não consegue, sabe, a vida é como um rio, e como um rio, você não consegue banhar no mesmo rio 2 vezes, porque a água já passou. A nossa vida é exatamente isso. Todo dia nós estamos em processo de metanoia, em processo de transformação, em processo daquilo que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12: rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, mais metamorfose, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente, ela está sempre renovando, ou para melhor ou para pior. A realidade é essa. Tem pessoas que eu conheci há algum tempo, se renovaram para melhor, mas tem pessoas que eu conheci há algum tempo que se renovaram para pior. Agora, psicologicamente falando, o que é superação? Superação na psicologia, ela é descrita como a capacidade de enfrentar desafios internos e externos com resiliência. Ou seja, se levantando a cada dia. É o processo de transformação pessoal que leva alguém a um nível superior de força, maturidade e consciência. Evolução emocional e mental, apesar das pressões, das dores e das derrotas. Esses dias eu estava atendendo uma pessoa que não é da igreja, e nem é da igreja. Eu atendi um tempo a irmã dela, que devia ter uns 75 anos, já estava passando pelo psicólogo, já fazia mais de 2 anos e não conseguia resolver o problema dela. Trabalhei com ela algumas sessões, acho que 2 meses, e essa mulher foi curada. Uma mulher depressiva, uma mulher que, sabe, quando ela chegou aqui, acho que 75 anos, foi curada. Aí há umas 2 semanas atrás, a irmã dela veio, que deve ter também uns 70 e poucos anos, e ela veio com o mesmo problema de depressão e tal, e a gente está cuidando dela. E ela perguntou para mim o seguinte: pastor, ela me chama de doutor, doutor, como fez para que o senhor ser curado da depressão? Aí eu falei para ela: olha, eu não fui curado. Não? Falei: não. Só que pelo tanto de anos que eu luto, ela acabou me fortalecendo. As lutas começaram a me fortalecer, que eu consigo trabalhar com ela. Ou seja, quando ela vem, eu consigo acionar alguns gatilhos para que ela não possa me derrubar da maneira que derrubou antes. No primeiro ano, praticamente, a igreja foi tocada pelos pastores auxiliares. Teve dia de eu chegar aqui e sabe, tá tão mal que o pastor pegava o meu esboço e falava assim: vou pregar na hora, eu prego para você, pode ir. Teve um dia que eu cheguei aqui sem saber nem como cheguei aqui, o esboço preparado, uma crise, mas a gente tinha pessoas do nosso lado. E eu lembro que inconscientemente ainda eu dizia: eu vou pregar, e eu não sabia nem o que estava acontecendo, não lembro de nada, eu vou pregar. A pastora Lucivane pegou o meu esboço na hora, me levaram embora, e a pastora veio, pregou, e foi uma maravilha. Outro dia foi o pastor Adriano: pastor, não estou bem. Você prega? Prego. Então ela perguntou: como é que você foi curado? Eu falei: eu não fui curado, eu só fiquei mais forte, porque aquilo que não te derruba, ele te torna mais forte. Você está entendendo?
Então, na psicologia, é uma evolução emocional, a superação é uma evolução emocional e mental, apesar das pressões e dores e derrotas. Então, todo dia eu estou me superando. Em resumo, superação é atravessar a dor e sair do outro lado mais forte. Repita comigo: superação é atravessar a dor e sair do outro lado mais forte. Amém? Na Bíblia, o significado de superação é conquista, prevalecer, subjugar, obter vitória apesar da oposição. Então, rapidinho para vocês, eu quero falar sobre superação. Primeiro, superação começa com uma decisão interna. Eu decido ser um derrotado ou eu decido ser um vencedor. Quem é você? Quando você acorda pela manhã e você olha, quem é? É um derrotado ou é um vencedor? Paulo vai ensinar: superação começa com uma decisão interna. Paulo declara: uma coisa eu faço. O que ele está dizendo? É uma decisão interna. Eu não parei, eu não desisti. Superação começa quando eliminamos distrações e definimos uma direção espiritual clara. Esse tempo eu estava olhando para a minha vida e falei: não é possível, cara. Não posso aceitar a minha vida como espiritualmente como está. Porque tudo aquilo que você aceita te domina e começa a fazer parte de você. E eu falei: não quero. Eu preciso orar mais. Eu preciso buscar a presença de Deus. E aí, quando você decide algo que Deus se agrada, se sela lá no céu. Quando eu comecei a decidir isso, aí Deus começou a me acordar na madrugada. Começou a acordar na madrugada, sem sono, para ler a Bíblia, para começar a orar e começar tudo de novo. Por quê? Porque o interessante, quando você para, sabe, em qualquer coisa, e quando você volta de novo, no começo, você tem que começar tudo de novo. Para de treinar, quando você voltar, nos primeiros meses, você não tem fôlego, tem que começar tudo de novo. Para de orar, quando você quer voltar, tem que começar tudo de novo. Mas quando você começa, existe um Deus que está te incentivando. Quando você começa a dizer: eu quero voltar ao primeiro amor. Como aquele louvor, aquele louvor a parte diz: quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro. Eu quero voltar. Aí quando você está ali sem força para orar, sabe, parece que Deus está ali dizendo assim, porque se você ler o livro de Hebreus, a Bíblia diz que o reino espiritual, ele está como espectador, olhando aquilo que você está fazendo. Antes da galeria do Herói da Fé, você vai ver que o escritor de Hebreus, que Martinho Lutero, ninguém diz quem é, mas esse dia eu estava lendo Hebreus de novo e falei assim: é Paulo. Tenho quase certeza que é Paulo. Ele diz o seguinte: olha, os anjos prescrutam, nós estamos como espetáculo, o texto vai dizer, diante dos homens, diante de Deus e diante dos anjos. E quando o escritor diz estamos como espetáculos, ele está tendo aquela imagem. Imagina o Coliseu, aquela arena cheia de pessoas vendo, os cristãos entrando ali naquela arena para lutar sem nada contra leão,
para lutar sem nada contra gladiadores com espada, e as pessoas ficavam olhando. E nós estamos nesse mundo, sabe, como espetáculo. O diabo olha, ele vai cair. Os anjos de Deus estão dizendo, não, ele vai conseguir. E Deus está lá de cima dizendo, vai meu campeão, aleluia, eu acredito em você, eu te dou a força que vai fazer você prevalecer essa dificuldade, vai, eu sou contigo, aleluia, não desista, aonde você pisar, a planta dos teus pés, eu tenho te dado, mas não desista. Então superação começa com a decisão de não desistir. Paulo diz, uma coisa eu faço, e eu quero nessa noite profetizar que 2026 será o ano das decisões firmes que vão quebrar ciclos antigos. Segundo, superação exige deixar o passado. Não é esquecer, não é ter amnésia, mas não permitir que o passado aprisione o futuro. Você imagina só, Paulo, ele está dizendo no texto que lemos, que é como uma corrida. Agora você imagina você correndo com peso no pé. Já tentou correr? Com peso no pé? Né? Sabe, quando quem treina musculação, lá na academia onde a gente vai, tem uns peso, eu não sei como é que dá um nome, mas você coloca aqueles pesos aqui, ó, tem de 2 kg, de 3 kg, 4 kg e aí vai. E aí, essa semana eu coloquei 4 kg, dos dois lados. Aí você ficava andando assim, fazendo exercício assim, andando, pesado, você não conseguia andar. Mas quando você tirava aqueles 4 kg, você andava tão rápido, porque não tinha nada impedindo. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, não tem nada a ver com a academia, não tem nada a ver com o peso da academia, está dizendo o seguinte, Deus está dizendo para você, olha, deixe o peso do passado, aleluia, e comece a avançar para aquilo que Deus tem para a tua vida. Superação é não permitir que o passado aprisione o futuro. Vai para frente. O que machucou, o que deu errado, o que não prosperou, tudo isso deixe aos pés da cruz. Terceiro, superação é avançar mesmo quando há resistência. O verbo usado aqui por Paulo indica um atleta inclinando-se para frente, avançando com esforço. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Mas concentro todo o meu esforço nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final. Essa palavra prosseguir, no grego, eu fui pesquisar no dicionário Strong, que é o melhor dicionário grego que tem. Ela significa literalmente você inclinando-se para frente, avançando com esforço para você chegar na linha de chegada. Ah, eu não entendi, não, explico. Você imagina só, os caras estão correndo, certo? Aí tem a linha de chegada, aí tem dois corredores juntos. Aí quando está chegando bem pertinho assim, um não inclina assim para chegar mais perto, para ganhar por centímetro. Paulo está dizendo o seguinte, é exatamente isso que tem que acontecer. Superação é avançar mesmo com a resistência. Incline-se para frente, aleluia, e o Espírito Santo vai te levar à linha de chegada, em nome de Jesus. Quarto, superação é manter os olhos no alvo, naquilo que você quer. Paulo vai dizendo, olha, e olhando para o que está diante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio, o alvo, o que está atrás do gigante. Sabe, uma das coisas que fez com que Davi vencesse o gigante
e os guerreiros não. É que os guerreiros de Israel olhavam para o gigante, Davi olhava para o que estava atrás do gigante, o alvo, a vitória. Então comece a olhar aquilo que está na frente. Superação é manter os olhos no alvo. Quando Pedro está ali dentro do barco, e o barco está afundando, eles começam a ficar desesperados. De repente ele vê um vulto andando ali no mar da Galileia, às 3 horas da manhã. Ele começa a ficar assustado, porque ele está olhando para a dificuldade. A água está entrando no barco. Porque imagina só, à noite, tempestade, vento soprando para um lado para o outro, o barco se enchendo de água, eles não tendo visão clara daquilo que eles poderiam fazer, e pensaram: vamos morrer. Mas de repente eles veem o que? Um vulto branco. Alguém grita: é um fantasma. Jesus diz: não, não sou eu. Porque no meio da tempestade, sabe, Jesus Cristo sempre vai estar ali na frente para você olhar para Ele. Aí Pedro começa a olhar para Jesus e esquece a tempestade. Pedro diz: Senhor, se és tu, então me manda andar sobre a tempestade. Aí Jesus disse: olha, olhe para mim, olhe para mim e venha. A Bíblia diz que Pedro começa a olhar para Jesus e ele começa a caminhar sobre as águas. Ele começa a se superar. Então superação é manter os olhos no alvo. E quem é o nosso alvo? É Cristo. Cristo em nós, esperança da glória. Não é a fama, não é a casa nova, sabe? Não é o emprego novo. O nosso alvo é Cristo. Não é reconhecimento humano, não é quantas pessoas, seguidores eu tenho no TikTok, seguidores eu tenho no Instagram. Não é nada disso. É cumprir o chamado. Quem vive pelo propósito, ele não é paralisado pelas críticas e nem seduzido pelos elogios. Ele sabe quem ele é, ele sabe o alvo que ele tem que alcançar, e é para isso que ele olha. Superação, quinto, é maturidade. Olha o que Paulo diz: prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar com isso. Superação é maturidade. Paulo diz: olha, que aos perfeitos, aos maduros, né, que tenha constância em tudo que você faz. Tem a menina aqui que é professora de inglês. Tem alguém que aprendeu inglês sem constância? Sem foco? Eu não conheço. Eu pago uma plataforma de inglês faz 3 anos, e eu não sei, eu só sei falar o chant my love, porque falta constância. E eu sempre digo assim: amanhã eu começo. Eu disse em janeiro, aí eu não comecei, mas amanhã eu começo. Quem sabe? Constância. Então superação é constância. Então, para que você possa, sabe, viver o seu extraordinário, entenda que superação começa com uma decisão interna. Superação exige que você deixe seu passado. Superação é avançar mesmo quando há resistência. Superação é manter os olhos no alvo. Superação é maturidade. Então nessa noite, eu desafio você a deixar tudo aquilo que impediu você de chegar aonde Deus quer para a tua vida.
Eu quero profetizar que 2026 será o ano da superação. Aleluia. Você vai fazer coisas que você nem imaginou fazer. Você vai olhar, sabe, as grandezas, vai dizer: Senhor, como? Na força do Senhor. Você pode se colocar de pé. Se essa palavra ela falou no seu coração nessa noite, e você quer viver o extraordinário de Deus, superação na sua vida, eu quero convidar você a sair do seu lugar, e eu quero orar com você nessa noite. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar com você nessa noite. Quero profetizar, aleluia, que você vai viver o melhor de Deus na sua vida. Incline-se para a linha de chegada. Incline-se para aquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. 2026 não será igual a 2025. Você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida. Feche teus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Ó Pai, eu oro neste momento, ó Deus, pela vida de cada pessoa, meu Deus, que está aqui na frente, daquelas, ó Deus, que estão ali, que não chegaram aqui na frente, Pai, em nome de Cristo Jesus. Tudo aquilo, ó Pai, que possa estar impedindo, ó Deus, o teu servo e a tua serva de viver, ó Deus, o teu extraordinário, ó Pai, Deus, do passado, ó Deus, que tem impedido, ó Deus, a tua igreja de avançar, meu Pai. Deus, quebra a corrente de impedimento agora, Pai, em nome de Cristo Jesus, ó Deus. Nós, ó Deus, viveremos ainda o melhor que o Senhor tem nessa terra para a nossa vida, Pai. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é o Deus do sobrenatural, é o Deus da superação, ó Pai. Em nome de Jesus, rasgue os céus nessa noite, Deus. Derrama do teu poder, derrama da tua glória. Visita a tua igreja nessa noite, Espírito Santo de Deus. Renova as forças, Senhor, em nome de Cristo Jesus, ó Deus. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Enquanto o ministério de louvor adora, você ora em nome de Jesus. Existe uma combinação poderosa entre o louvor e a oração, aleluia, aleluia. Elas se intercalam em uma adoração a Deus. Vem, Espírito Santo. Oh, Senhor amado, queremos ouvir a tua voz nessa noite, Espírito Santo de Deus. Queremos ouvir a tua voz nessa noite, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Já estou indo.
sua mão para o alto. Repita comigo: Deus, eu quebro nessa noite todo laço do passado que tem impedido de eu avançar em direção a teu Filho Jesus. Deus, eu creio que a partir de hoje eu vou viver o teu sobrenatural, eu vou viver uma vida de milagre, eu vou viver uma comunhão intensa, eu vou ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Adore a Ele. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Durante essa semana, Pai, nós queremos caminhar em direção ao teu encontro, Pai. O Senhor tem direção para a nossa vida, o Senhor conhece o nosso futuro. Então queremos, ó Deus, ouvir a tua voz para nos dar direção, Pai. Tem tantas pessoas, ó Deus, perdidas, andando em um caminho, andando em outro, de um lado para outro, Pai, perdidos, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer ou o que está fazendo. Que o teu Espírito Santo possa nos dar direção de encontrar a tua vontade e o teu querer. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no meu, no seu e no nosso coração. Se você crer, diga amém. Boa semana, Deus abençoe a sua vida, viva o melhor de Deus.